Hum, Hare Krishna. Vou cantar um pouco, por isso eu entrei um pouquinho antes. Espero que estejam me ouvindo. Qualquer coisa, escrevam nos comentários. Parece que está tudo normal. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tashmai Shri Gurave Namaha Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Janavallabha Jayo Girivaradhari Jayo Girivaradhari Gopi Janavallabha Jayo Girivaradhari Jayo Girivaradhari Shashadanandana Brajajanaranjana Jashodanandana Brajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam Canto 4 Capítulo 1 Un segundo. Vamos a leer aquí. Vamos a estar leyendo aquí. Canto 4. Capítulo 1, certo? Canto 4, capítulo 1. Se vê bem, se escuta bem. Alguém poderia me dar um feedback, como falam? Alguém poderia me dizer se se está escutando bem, se se está vendo bem? Só para eu saber. Aguardamos. Eu precisamos aqui. Português.
A ver, comentarios. Jai Prabhu Guneshwar Dash. Reverencias, todo ya Prabhupada. Hare Krishna, reverencias, Prabhu, não sei quem é, mas me diz se se escuta bem, se se vê bem. Só para saber, por favor, antes de começar a ler, eu agradeço. Por favore. Bom, eu vou começar a ler. Qualquer coisa, alguém me diga se não se escuta bem. Versos 21 ao 23 do canto 4. Versos 21. Tupyamanam tribhuvanam. Ótimo, obrigado. Então vamos lá. Tapyamanam tribhuvanam pranayamaidhasagnina nirgatena munirmurdna samiksha prabhavashtraya. Tapyamanam, en cuanto practicaba austeridades, tribhuvanam, los tres mundos, pranayama, prática a través do exercício respiratorio, edasa, combustível, agnina, pelo fogo, nirgatena, surgindo, mune, do grande sábio, murdna, o topo da cabeça, samiksha, examinando, Prabhavatraya, os três grandes deuses, Brahma, Vishnu e Maheshwar. Tradução de Srila Prabhupada e significado também de Srila Prabhupada. Enquanto Atri Muni estava ocupado com essas rigorosas austeridades, um fogo abrasador surgiu de sua cabeça, em virtude de seu exercício respiratório, e aquele fogo foi visto pelas três deidades principais dos três mundos. Significado de Srila Prabhupada. Segundo Srila Shiva Goswami, o fogo de pranayama é satisfação mental. Esse fogo foi percebido pela superalma, Vishnu, e assim o Senhor Brahma e Shiva também o perceberam. Atri Muni, através de seus exercícios respiratórios, concentrou-se na superalma, ou o Senhor do Universo. Como se afirma na Bhagavad Gita, o Senhor do Universo é Vasudeva. Vasudeva Sarvam Iti. E pela orientação de Vasudeva, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva trabalham. Portanto, sob a orientação de Vasudeva, tanto o Senhor Brahma quanto o Senhor Shiva perceberam a rigorosa penitência adotada por Atri Muni, e assim eles ficaram satisfeitos em descer, como se afirma no verso seguinte. Verso 22. Apsara Muni Gandharva Siddha Vidyadharo Gai Vitayimana Yashashas Tadashrama Padam Yayuhu. Nessa altura, as três deidades aproximaram-se do eremitério de Atri Muni, acompanhadas pelos cidadãos dos planetas celestiais, tais como as beldades celestiais, os Gandharvas, os Siddhas, os Vidyadharas e os Nagas. Assim, eles entraram no ashram do grande sábio, que se tornara famoso por suas austeridades. Significado de Srila Prabhupada. Vamos a ver se tem algum outro comentário. Tem que descer aqui antes, ver se tem mais algo. Ok, não. Os textos védicos aconselham que devemos refugiar-nos na suprema personalidade de Deus, que é o Senhor do Universo e o Mestre da criação, manutenção e dissolução. Ele é conhecido como a superalma. E quando alguém adora a superalma, todas as demais deidades, tais como Brahma e Shiva, aparecem com o Senhor Vishnu, porque recebem orientações da superalma. Falta um verso, até o verso 23, porém, este é o título que foi colocado na propaganda, ou no tema de hoje, que existe, depois vamos ler o 23, porque vai que depois esqueço. Verso 23.
tat pradurvhava samyoga vidyotit manamuni utishta nekapadena dadarsha vibudharshavam. O sábio estava de pé sobre uma perna só, mas tão logo vio que as três deidades haviam aparecido diante dele, ficou tão satisfeito por vê-las, todas juntas, que apesar de com grande dificuldade, aproximou-se delas sobre uma perna. Magyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tashmai Shri Guruve Namaha. Mukam karoti vachalam pangulangayate girim Yat kripatamaham vande Shri Guru Dinatarinam. Srimad Bhagavatam contém relatos de toda a criação. Este canto 4 não é a criação, mas sim, nós vemos que este canto 4 tem outro nome, certo? Melhor dito, sim, a criação da quarta ordem. Porque temos o primeiro canto, o segundo canto, o terceiro, vai se explicando como tudo começa com Mahavishnu deitando na nuvem e criando o Mahatattva e os universos, e Brahma nasce da flor de lótus, e então nós temos que Atri Muni também aparece no terceiro capítulo, que são os avatares do Senhor Vishnu neste universo. Indrari Vyakulan Lokam Mridayanti Yuge Yuge. Sempre que há pessoas que tentam desestabilizar a ordem desta criação, a qual é descrita como Amoga Lila, sem nenhuma imperfeição. Mas a imperfeição, como diz a Rainha Kunti, é criada por nós. Os desentendimentos, diz a Rainha Kunti para Krishna, e os problemas, nos criamos nós. Então Krishna, como super-alma, dentro, e como os avatares fora, e como guru, e como as escrituras, tenta nos colocar novamente no caminho correto pelo qual foi feita esta criação. Que é uma oportunidade, como diz Srila Prabhupada no capítulo 13 do Bhagavad Gita, é uma oportunidade que dá o Senhor para que possamos voltar ao mundo espiritual, ao lar. Srila Prabhupada sempre mencionou, de volta ao lar. Não é uma libertação apenas. Libertação, para os Mayavadis, não existe um lar. Para os Mayavadis, moksha significa ir para a energia espiritual do Brahman, que também é uma realidade. Mas o logo da revista De Volta ao Supremo era De Volta ao Lar, De Volta ao Supremo. Então, significa que um lar, Krishna Vishnu aparece em todas essas formas para nos convidar, nos atrair, como Narada disse a Vyasadeva, Vichestitan Yat, as pessoas que não são espiritualmente avançadas, não têm entendimento deste caminho espiritual, da alma, de voltar ao lar, à alma suprema. Por isso, o Vyasa, Veditam Vibhu, ele disse, Nachestita Veditam Vibhu, elas não conseguem entender isto. Então você tem que atrair a mente delas, descrevendo estes passatempos, como que estamos lendo hoje, os passatempos do Srimad Bhagavatam, dos avatares de Vishnu. Então, essa é a cultura que Srila Prabhupada trouxe naquele baú, aos 70 anos de idade, Srimad Bhagavatam. Muitos indianos tinham vindo, não muitos, alguns, mas não traziam Srimad Bhagavatam.
Prabhupada trouxe o Srimad Bhagavatam, foi sua dedicação, foi a ordem de seu Guru Maharaj. Escreve livros e faz em inglês para o mundo ocidental. Então, nós temos aqui pontos tão interessantes, como que quando, primeiro, as austeridades. Atri Muni está fazendo austeridades. Esse é um conceito quase desaparecido. Austeridade existe. Não é que as pessoas não fazem austeridades. Austeridade realmente existe, não somente, e não é que somente austeridade existe no Vaishnavismo. Por exemplo, os salmos na Europa são cantados pelos padres que dormem em camas de pedra, em um castelo ou em um convento de pedra, no inverno de 0 graus, e depois tem que acordar de 2 em 2 horas para se reunirem e cantar os salmos. Estamos falando de cristianismo na era moderna também, né? As carmelitas fazem suas austeridades, os budistas fazem suas austeridades. Agora, por que fazer austeridades? Esse é um ponto que temos que entender para poder fazer as austeridades, como Atri Muni aqui está fazendo as austeridades. Krishna promete, Krishna disse, Vita Raga Bhaya Krodha, Bhagavo Gyana Tapasa, Vita Raga Bhaya Krodha Manmaya Madhupashrita, Bhagavo Gyana Tapasa Puta Madhava Nagataha. Tapodivyam Putraka, Yena Satwam Sudhe. Purifican, Sudhe. Tapo significa penitência. Esse é Rishabhadev falando para seus filhos. São divinas. Tapodivyam. As austeridades entram como sacrifício. Sacro ofício. Algo sagrado, divino. Tapodivyam. E que acontece? Yena, a través das quais Satwan Sudhe. A existência se purifica. Então Krishna dice que ele afirma na Bhagavad Gita para Arjuna que muitas pessoas, Vita, Raga, se desapegaram do apego. A palavra Raga se fala muitas vezes na Bhagavad Gita, Raga Dvesha Vimuktastu, Raga Vishuddhatma, que apego significa Raga. E muitas pessoas fizeram questão de perceber que estavam apegadas. E pela boa educação espiritual e orientação espiritual, entenderam que esses apegos não eram algo inteligente. Yehisas Parsachaboga Dukkha Yonaya. São fontes de dukkha, ou de sofrimento. Por quê? Porque tem os dois lados, Adi Antavanta. Além de que tem o apego sempre cheira a dor do desapego, seja causado em vida ou depois da morte, ou o que for, ou na hora da morte. É chamado de Dukkha Yoni, uma fonte de sofrimento, porque tem um começo, Adi, e tem um final. Então, é como pessoas muito entusiasmadas por construir castelos na areia. Criança pode construir castelo na areia, mas não adulto. Por que adulto não fica construindo castelo na areia? Porque ele sabe que não tem existência, que vai desaparecer, que não serve. Então, pessoas imaturas, elas investem toda a sua energia, assim como a criança, fazendo castelo na areia, construindo casas na areia, fazendo tudo na areia. Até que chega a onda e desaparece tudo. Isso também é ensinado neste quarto canto. Este quarto canto é muito maravilhoso, porque nós vamos aprender as orações do Senhor Shiva. Nós vamos ver neste quarto canto por que o Senhor Shiva é tão importante. Vamos ver como Daksha insulta o Senhor Shiva. Vamos ver como Sati
a filha de Daksha não quer mais o corpo que seu pai tinha dado a ela, porque ele se tornou um ofensor do Senhor Shiva. Este quarto canto apresenta o Shiva Gita, as orações que o Senhor Shiva oferece a Vishnu. E nesses versos ele diz que é como Ivayur, né? Que como vento que desmancha e separa as nuvens, o Senhor, como tempo, desmancha tudo. Ainda assim as pessoas continuam construindo os castelos de areia. Pramata Muchair. Y Señor Shiva usa la palabra pramata, que significa que están locos. Y esa misma palabra usada por Rishabhadev. Nunam pramata kurute vikarma. As pessoas correm como loucas, pramata, kurute, fazendo coisas que não servem para nada. ¿Por quê? Porque são arrastradas pelos sentidos. Yad indriya pritaya aprinot. Indriya priti. Eu quero dar satisfação a mim. Então, esta é uma realidade. Nós estamos escutando uma filosofia elevadíssima dos rishis. Lembremos quem que se sentou a ouvir o Bhagavatam, quem que queria ouvir estes ensinamentos. Quando Maharaj Parikshit sentou-se, né? Quem que foi escutar os ensinamentos? Todos os grandes sábios do universo. Quando Bhishma Dev estava deitado, todos os grandes sábios do universo. Este é o Bhagavatam. Nós estamos vendo o interesse que tem os grandes sábios do universo nestes temas. E uma das grandes Mahashans, o Senhor Shiva, Swayambhu Narada Shambhu. Shambhu é o Senhor Shiva. Ele aparece neste quarto canto. E ele diz isso. Também Rainha Kunti diz a mesma palavra. Não diz pramata, mas diz madá. Shanmaishvarya Shruta Shivi Edamana Madá. As pessoas estão loucas. É uma loucura. Imagine a gente estar trabalhando o dia todo para construir algo que vai vir uma onda e vai desmanchar. E não pensar nisso. E não fazer nada duradouro. Nada que serva para a próxima vida. Que mesmo que a onda venha, não será perdido. Isso que o Senhor Shiva também diz neste canto. Shreyasamiha sarvesham jnanam ni shreyasam param. O melhor que se pode conseguir neste mundo é o conhecimento. E o conhecimento nós aprendemos por ouvir os gurus, Prabhupada, e os devotos, e as escrituras, e os sadhus, e os shastras. Nós não conseguimos obter conhecimento abrindo simplesmente inteligência artificial e tudo isso. Claro, os livros estão aí, mas realmente conhecimento significa tadvidhi pranipatena, pariprashnena. Se quiser ter conhecimento, aproxime-se de um guru. Prostre-se perante o guru. Pranipat, caia aos pés do guru. Pranipat. Pariprashna, tente entender com perguntas, se for necessário, o tema completo. Sevaya, e não se esqueça desse detalhe. Tem que fazer algo pelo guru. Não é que o guru está dedicando seu tempo, dedicando sua energia, viajando, fazendo austeridade, especialmente guru sannyas. Nem uma casa tem, nem uma esposa, nem filhos. Mas ele está fazendo e para iluminar. Então é nosso dever também dedicar a serviço a esse guru. Servi-lo. Sevaya. Então, aqui vemos que as austeridades Krishna promete a Arjuna, que Bhagavad, muitíssimas pessoas, como Atri Muni e muitos, Bhagavad Jnana Tapasa, eles se purificaram por meio das austeridades. O mesmo que Rishabhadev diz a seus filhos, Tasmad Sudev, né? Satwan Sudev, né? Se purifica, Sudev. Sudha, fica limpo, Sudha. Então, isto é algo que a gente vai acumulando. Krita Punya, através de muitas vidas de austeridades e penitências, foi que Prishni conseguiu a Vishnu
como se tornou Devaki. Através de muitas vidas de austeridades, Dhara nasceu como Yasoda e Nanda Maharaj. Né? Ninguém conseguiu ter Krishna sem austeridades. E Krishna diz, Madmaya Mad Upashita. Se aproximaram de mim, obtiveram meu abrigo, Madhava Nagata, Madhava, e obtiveram amor por mim. Então existe um argumento, muitas vezes cético, de que não vale a pena fazer austeridades, ou dar caridade, ou fazer essas penitências, ou estudar as escrituras, porque não serve isso. As pessoas dizem que isso não vai servir. Agora, Krishna disse, Bhagavó, muitíssimas pessoas tiveram o resultado. Se eu não tenho resultado, não significa que essas práticas não servem para purificar totalmente a existência e torná-la totalmente espiritual e obter o amor a Krishna. Se eu não obtiver o resultado, definitivamente é porque tem algo errado. Às vezes se diz que quando a pessoa não controla a mente, é como acender fogo numa madeira seca e depois jogar nela um balde de água, quando o fogo está aceso. Está seca, acendeu fogo, mas a pessoa está jogando um balde de água e tudo estragou. Aí escuta que, espera aí, o fogo é bom. Vai de novo. E o fogo é bom. Inclusive a palavra austeridade significa fogo. Tapar significa queimar, fogo. Tapar-se. Então fogo é bom, né? Então a pessoa de novo tenta e de repente se solta um parafuso dela por falta de inteligência, falta de maturidade e de novo derruba um balde de água no fogo. Isso chama Nityavada, ou alma eternamente condicionada. Mas não é que o processo não seja divino. Tapo divyam é divino. Divino vem de divya. Tapo divyam. Então, nós temos que ser inteligentes. Temos que ver o que está errado em nossa prática, qual é o problema com nossa prática, que de alguma forma eu não estou tendo pureza na mente, no coração, né? Então, isso é como Chaitanya Mahaprabhu disse do jardineiro. Jardineiro, o guru põe a semente, né? O guru põe a semente da Bhaktilata, da devoção. O guru vem, viaja, atravessa o mundo, viaja pelo mundo. Sim. Não sei quem está falando, Harinam Sankirtan. Não sei se é o Parabioma ou Harinam Prabhu, mas isso é verdade. Isso é verdade, mesmo para conseguir bens materiais. Né? Hiranyakashipu, veja quanta austeridade fez. Né? Todos os demônios também fazem austeridade. Esse é um ponto importante para Abu ou Mataji, não sei quem é Harinam Sankirtanis com Rio de Janeiro. Mas esse é um ponto importante. Que mesmo os demônios fazem austeridade. Então a austeridade de por si não é sinal de que eu sou um devoto. Bom ponto. Não é suficiente porque pensar eu faço austeridade, sou devoto. Não. Vasudeva paratapa. Todas as tapásias devem ser feitas para compreender Vasudeva. Se diz Yad Karoshi, Yad Ashnashi, Yad Shuhoshi, Tapasi Yad. Toda austeridade que faça, o Arjun faça para mim, por mim, né? Faça por mim.
Esse é um ponto. As gopis também adoraram Durga, Shiva, né? Mas para quê? Para ter devoção por Krishna, para conseguir Krishna. Krishna é a super-alma. Ele sabe o que nós queremos. Nós temos que saber que Krishna está sabendo o que nós queremos. Oh, Parabioma, como estás? Reverência. Krishna está no coração. Não podemos enganar Krishna. Então nós temos que fazer um grande esforço por desejar Krishna. Então qualquer coisa que façamos, temos que estar atentos ao que eu quero em troca. Por isso os líderes às vezes são tão, exigem tanto. Pareceriam que estão vendo só o defeito. Ah, você está pensando que cozinha bem, é falso ego, eu sou um grande cozinheiro. Ah, Guineshwar acha que dá boas aulas, eu sou muito erudito, ou dou boas aulas. Tudo isto nos exigem, sempre nos cobram. Estar alertas. Prabhupada, sem dúvida, nos animava a cozinhar, a estudar, a dar aula, a cantar no kirtan, a distribuir livro. Mas, como estava mencionando antes, a semente está nascendo de devoção e está crescendo, mas as ervas daninhas também estão crescendo. As ervas prejudiciais também estão crescendo. Então, o trabalho não é só um. Se nós lemos os princípios básicos do serviço devocional do Néctar da Devoção, vamos ver que tem tantas coisas faças quanto não faças. Os 10 primeiros princípios: aceitar um guru, ser iniciado, obedecê-lo, não é isso? A viver num lugar sagrado, cantar o santo nome, tudo isso é faça. Mas tem igual número de não faça. E nesses não faça é atitude. É atitude que tirar o mato. Tirar o mato para a trepadeira crescer saudável. Senão não chega. Senão não chega. Aonde que não chega? Aonde que a trepadeira não chega? A trepadeira tem que subir para ir nesses lugares onde mora Atri Muni, onde moram esses Gandharvas. Tem que passar, aliás, para cima mais, não pode parar por aí. Mas tem que conhecer todos os associados de Vishnu que aqui vemos nesta descrição. Não é que Vishnu aparece, não tem ninguém de um lado, ninguém do outro. Não, uma descrição maravilhosa. Era Gandharva, era Apsara, era todo mundo. Esses seres, claro, eles não continuaram na trepadeira para cima. Mas, ainda assim, eles podem escutar a aula do Bhagavatam diretamente de Narada Muni. Hoje a aula do Bhagavatam é de Narada Muni. Eles podem ir nos yagyas dos semideuses, dos grandes rishis, e escutam os sábios falando. Sempre estão reunidos. Quando Parikshit Maharaj se sentou, todos os sábios vieram. Quando Bhishmadev estava deitado, como falamos, todos os sábios vieram. Isso porque eles estão sempre buscando esses programas. Sempre. E sempre aparecem. Então, por que aparecem? Se são sábios. Por que precisam ouvir? Porque sabedoria significa humildade. E humildade significa eu não tenho qualificação. Eu não tenho qualificação nenhuma. Gyana sunirmal. Não tenho bala, força. Não tenho pureza, sunirmal. Gyana, meu conhecimento, tudo cheio de falso ego. Oh, Gopinath, por favor, ajuda-me. Ajuda-me. Este processo é lento, depende do ponto onde estamos parando. Mas não há assim perda nem diminuição. Mas temos que estar conscientes aonde queremos chegar e o que devemos evitar. Então vemos aqui, tão bonito tudo isto, que todos aparecem.
a ligação do Senhor Brahma e do Senhor Shiva com o Senhor Vishnu. Eles não precisam mandar mensagem pelo WhatsApp. Estão interligados. Qualquer coisa que acontece na criação, e quando Vishnu já está pensando, decidindo, Brahma, Shiva estão sentindo que Vishnu está pensando. Não há sono. Não há ignorância. Que o Senhor Shiva seja encarregado do modo da ignorância e Brahma do modo da paixão, não significa que ele esteja em ignorância. Nós fazemos parte da Brahma Gaudiya Sampradaya. E existe outra Sampradaya que se chama Rudra Sampradaya. Como poderia haver ignorância se eles são a fonte de nossa Sampradaya, Brahma, e para muitos, Rudra. Então, não existe essa escuridão. Tamasi na Jyotir Gama. Nós temos que continuar esforçando-nos. Tasyai Vaheta, Prayateta Kovido, Nalabyate, Yad Brahmatamu Paryado, Talabyate, Dukavadanya Taksukam, Kalena Sarvatra Gavira Ramkhasa. Essa é a primeira instrução, ou uma das primeiras, que Narada Muni le dá a Vyasa. Em qual deveria ser nosso esforço? Prayateta. Que diz Narada? Tasyai Vaheto Prayateta Kavido Nalavyate. Não deveríamos esforçar-nos por algo que vai aparecer. E se não aparece é porque não merecemos. Nalavyate. Yad Lavyate Dukavadanya Taksukan. Isso vai aparecer sofrimento da mesma forma como felicidade e felicidade como sofrimento. E a tradução é que uma pessoa sábia, inteligente, Kovido significa Kovido inteligente, não se prayateta, não se força, por aquilo que se obtém naturalmente, pelas forças sutis, tem forças do tempo, Kalena, que estão observando tudo. E no decorrer do Kalena, ou no decorrer do tempo, nos estão dando os resultados de nossas ações. Mas nós deveríamos esforçar-nos, sim, para poder alcançar essa dimensão onde existe o mundo espiritual, Vishnu, que criou tudo isto, Vishnu, Vaikuntha, Goloka, depende, que criou tudo isso para dar-nos essa oportunidade. Não é que criou, claro, há muito para felicidade aqui também, mas é para que, enquanto estamos satisfeitos com o corpo, possamos continuar. Então, essa ideia, Krishna promete que as austeridades sim purificam, que milhares de pessoas se purificaram, muitíssimas pessoas conseguiram, não é uma utopia, não é algo que alguém diz, mas não existe, então melhor vamos disfrutar a vida, porque ninguém vai se purificar mesmo. Olha, esse aí caiu, olha, esse outro aí caiu, olha, esse outro aí caiu, pronto. Mas Krishna diz, tá, e daí? Prabhupada diz, não se surpreendam pelos que caem, surpreendam-se pelos que ficam, pelos que não caem. E mesmo ficando, não é fácil, Não é que é tão fácil acordar no Brahma Muhurta, jejuar em Ekadasi, cantar bem a chapa com atenção, estudar Srimad Bhagavatam, E logicamente nem falamos de seguir 4 princípios, porque isso é básico, Isso é básico, não intoxicar-se, não fazer sexo fora do matrimônio, isso não se precisa nem comentar. Mas realmente a prática do sadhana, Krishna disse, seja-me devoto, pense em mim com amor. Se não puderes, porque não tem essa ligação, essa maturidade, então siga sadhana. Sadhana é para aquele que não é devoto puro. É a segunda opção. E se não puderes nem sequer seguir sadhana e práticas regulativas, morar num lugar sagrado, acordar em Brahma Muhurta,
pegar flores para a deidade, cozinhar, pregar para os convidados, enfim, ou para as ruas, o que for. Pelo menos trabalha para mim. Não consegue ser um devoto de prática espiritual, de sadhana bhakti, então trabalha, dá o resultado do teu trabalho, faz algo para o devoto puro, que ele sim, nem dorme, Prabhupada nem dormia. Então, se a gente dorme muito, come muito, não consegue seguir sadhana, nada, bem seguido, né? Então, pelo menos, temos que cooperar. E Krishna também promete que se você trabalhar para mim, você vai desenvolver um desejo de me alcançar. E nesta vida, desejo é tudo. E se Krishna garante que vamos obter um desejo para alcançar Krishna, que mais podemos agradecer? Como, né? Como não podemos agradecer? Então é melhor seguir o que o Bhagavad Gita ensina. Aqui é o quarto canto do Bhagavatam. Aqui estamos falando de grandes rishis. Todo o Bhagavatam são grandes reuniões de almas liberadas. E é para ser ouvido por almas liberadas. Nirmat Saranam, sem veja, não competitivas. Dharma Proshita Kaita Botra Paramo Nirmat Saranam Satam. Este Bhagavatam é destinado às pessoas Satam, que são honestas, puras, que não têm espírito de conquista competitiva, inveja, que não... Então, pronto. Esta é a literatura que estamos estudando. E todos esses seres que estamos ouvindo, essas personalidades. Claro, vamos ver que Daksha era um problema, porque ele amaldiçoou a Narada Muni, amaldiçoou a Shiva, enfim. Daksha sempre era muito... tinha algum problema. Eu não posso criticar Daksha, que era filho de Brahma. Amaldiçoou a Chandra, a Lua, a mulher também. Então... Bom, muito obrigado, então. Se alguém tiver perguntas, aqui estamos esperando, aguardando, descer o mouse para ver se tem mais coisas aqui embaixo. E se não, disse que estou ao vivo há já 42 minutos que estou ao vivo. Tá bom? Então, o que eu podia falar, falamos. Quem quiser estudar todo o Bhagavatam, tem todos os cursos muito autorizados, tanto da escola de Dambantari Swami, quanto de Vrindavan, quanto de Mayapur, tem Bhakti Vaibhava, tem espanhol para quem não sabe inglês. Nós temos essa oportunidade de sempre estar falando destes temas do Bhagavatam ao longo da vida, não só nos encontros destas aulas, mas estudar sistematicamente para poder pregar com mais qualidade. Pronto. Minhas reverências para a Bioma, que apareceu aqui. Não tem mais ninguém, acho, aqui. Mas acho que estejam vendo depois o vídeo. Bom, vamos esperar 2, 3 minutos. De nada para mim, eu acho que você... Hare Krishna. Vou fechar então. Sim. Vamos seguir com o Bhagavatam. Nityam Bhagavata Sevaya, né? Eternamente servir o devoto e servir o Bhagavatam. Hare Bol, Hare Krishna.